sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino. Tu crias através do que és verdadeiramente, mas o que és tem que aprender a lembrar. O caminho para lembrar disso é inerente ao terceiro passo, que reúne as lições implícitas nos outros e vai além rumo à integração real. Se te permitires ter em tua mente só o que Deus lá colocou, estás admitindo a tua mente tal como Deus a criou. Portanto, tu a estás aceitando como é. Já que ela é íntegra, estás ensinando a paz, porque acreditas na paz. Deus ainda dará o passo final por ti, mas à altura do terceiro passo, o Espírito Santo já te preparou para Deus. Ele está te aprontando para a tradução de ter em ser, pela própria natureza dos passos que tens que dar com ele. Então, o primeiro passo é para dar tudo a todos. Isso. O segundo, para ter a paz, ensina a paz paz para aprender. a paz. E o terceiro, Ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. gente, vocês tiraram 10 tudo. Tá muito bom. Se vai ver a cola, 5. A escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino. Tu crias através do que és verdadeiramente, mas o que és tem que aprender a lembrar. O caminho para lembrar-te disso é inerente ao terceiro passo, que reúne as lições implícitas nos outros e vai além, rumo à integração real. Se te permitires ter em tua mente só o que Deus lá colocou, estás admitindo a tua mente tal como Deus a criou. Portanto, tu a estás aceitando como é. Já que ela é íntegra, estás ensinando paz porque acreditas na paz. Deus ainda dará o passo final por ti, mas à altura do terceiro passo, o Espírito Santo já te preparou para Deus. Ele está te apontando para a tradução de ter em ser pela própria natureza dos passos que tens que dar com ele. Ele está resumindo aqui, né, os 3 passos. E está colocando que esse terceiro passo integra os anteriores. Para ter dar tudo a todos e para ter paz, ensina a paz para aprender a paz, que é ser vigilante somente a favor do reino de Deus. Esse último, esse terceiro passo, ele integra os 2 anteriores. Se nós conseguirmos isto, seja, permitir somente que a nossa mente acesse o que Deus ali colocou, que é o equivalente a ser vigilante a favor do reino, somente isso, então nós já estamos nos encaminhando para Deus. O terceiro passo, Deus dará por nós. Logo, ser vigilante a favor do reino é vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e omissões, para que não pensemos nada, não falemos nada, não façamos nada e não vamos nos omitir de ser vigilantes somente a favor do reino de Deus. E pronto, se conseguirmos vigiar
a nossa mente a alcançarmos esse ponto, o Espírito Santo já está nos encaminhando, nos direcionando para Deus. E Deus dá o último passo por nós. Ele dá essa conexão depois. Isso é o equivalente a andar, como se diz, sobre o fio da navalha, que não pode deslizar nem para um lado nem para o outro, que também é conhecido como o caminho do meio, nem para a direita nem para a esquerda, vai reto, na retidão, é isso, caminha na retidão. Então tem que ter retidão na mente, pensamentos retos, corretos, palavras, ações e omissões. Se conseguirmos ser vigilantes nesses quesitos, sempre a favor do reino de Deus, é isso que vai nos levar a esse encontro com Deus. Bem fácil, porque os 3 passos a gente aprendeu tudo em 2 semanas. Né? Se fosse difícil, ia levar mais tempo. Né? Agora, o resto do livro deve ser para ajudar a nos encaminharmos caso a gente não consiga. Que aquilo que tu não conseguires fazer sozinho, você não estará sozinho. O Espírito Santo estará com você para te ajudar. Contanto que haja a reta intenção. E o que precisamos fazer? Estar vigilante a favor do rei. Vamos pelo... Para ter paz, ensina a paz, para aprender a paz, para ter da tudo a todos. E ser vigilante a favor do reino já inclui isso. Mas ainda pode ser que venha de forma individual isso para nós, esse para ter da tudo a todos. E esse para ter paz, ensina a paz, para aprender a paz. Se você está vigilante a favor do reino, você já está fazendo o para ter da tudo a todos. E já está ensinando a paz, porque essas coisas, esses 3 passos são integrados, eles se integram no vigilante a favor do reino. Tu, em primeiro lugar, aprendes que tu se baseia em dar e não em receber. Em seguida, aprendes que tu aprendes o que ensinas e que queres aprender paz. Essa é a condição para a identificação com o reino, já que é essa a condição do reino. Tens acreditado que estás sem o reino, tendo, portanto, te excluído dele na tua crença. Por conseguinte, é essencial ensinar-te que não há dúvida quanto à tua inclusão, e que a crença segundo a qual não estás incluído é a única coisa que tens que excluir. Essa é boa. Eu gostei bastante da primeira frase, que ele disse, tu em primeiro lugar. Ele devia estar se referindo a mim, né? Primeiro eu. Não tem nada a ver com o ego. Né? Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Só receber, dar nada. Né? Então, a gente tem que aprender que dar e receber é a mesma coisa, e de todas as crenças equivocadas que nós temos de que não estamos incluídos no reino, né? Nós temos que excluir a crença de que não estamos inclusos. Excluir para incluir. Excluir essa crença para retomarmos a inclusão, isso mesmo. É a única coisa que nós temos que excluir, a crença de que nós não pertencemos ao reino. Inicialmente isso pode parecer simples, como também pode parecer mais complicado. Eu lembrei da parábola do filho pródigo, que ele abandonou a casa do pai e foi para o mundo. E
passou por todas as dificuldades e a dificuldade que ele tinha era voltar para o pai, porque ele tinha gasto sua herança e tinha cometido muitos equívocos. E uma vez que ele desfez a crença, excluiu a crença de que o pai não o aceitaria de volta, ele voltou. Quando fala aqui, excluir a crença de que nós não pertencemos ao reino, é porque nós devemos ter feito essa jornada para fora. E fomos cometendo tantas coisas equivocadas, que eu acho que perdemos esse contato de que pertencemos ao reino. A gente acredita que pertence ao mundo. E eu ouço as pessoas falarem isso a respeito dos filhos. Ah, os filhos pertencem ao mundo, eles não são teus. E aí você apregou a isso. E os filhos ouvem e acham ótimo. Os pais vão finalmente a mãe vai cortar o cordãozinho umbilical. Né? Finalmente vou me libertar da mãe. Que coisa maravilhosa. E aí a gente constrói todo um sistema de crença de que a gente vai se libertar, de que a liberdade ela está condicionada a alguma coisa. Então a moça achou que ia se libertar da mãe e dos pais o dia que ela casasse. Aí ela casou. Aí sentiu-se que estava presa ao marido. Aí achou que a liberdade seria ter um filho, que daí ela ia se devotar ao filho. Aí teve um filho. Aí se deu conta de que a liberdade não chegou, que cada vez tinha mais coisas para fazer. Aí ela disse, bom, eu acho que eu vou me divorciar, porque daí eu já saí de casa, né? E já não estou mais presa à minha mãe, agora eu me liberto do marido, mas aí tinha filhos. Bom, quando o filho crescer, eu vou esperar ele fazer 18 anos. Aí, quando o filho fez 18 anos, ela se divorciou. E aí se deu conta que ainda não estava liberta. E aí ela pensou que a solução seria a morte, que a morte iria lhe libertar. A libertação não está no casamento, não está no divórcio, não está na morte. Está justamente na crença que nos prende a esse mundo, porque acreditamos que somos do mundo e finalmente se sairmos do mundo, e a gente acredita que pela morte a gente sai do mundo, a gente vai se libertar. Não há liberdade na morte, não há libertação em nada aqui. Nós temos que libertar na mente, liberar ou excluir a crença de que somos excluídos do reino. Essa crença, ela vem de antes, de quando dizem que Deus expulsou Adão do paraíso. Então fomos expulsos do paraíso e somos descendentes dos nossos antepassados que foram expulsos do paraíso. Então não temos como voltar, porque fomos expulsos. Essa ideia da expulsão é outra crença equivocada que às vezes está lá fundamentando essa arraigada crença equivocada de que não pertencemos ao reino. Deus jamais expulsaria alguém do paraíso. Deus jamais expulsaria seus filhos. Mas ocorre comumente que as pessoas saem e aí, para justificar, elas projetam a ideia da expulsão. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer a coisa do jeito dela. Ela quer ser
aquela que toma as decisões e quer que as coisas aconteçam de acordo como ela quer. De acordo como eu quero, é o ego, é o eu separado. E aí não consigo conciliar. Então, quando eu entro para fazer parte de uma equipe, numa empresa, eu tenho que me integrar àquela empresa. Se eu quero fazer as coisas acontecerem do jeito que eu quero, eu vou ser chamado para uma conversa. Ou você se integra e faz as coisas de acordo com a orientação da empresa, ou você sai. Aí, como eu não quero seguir a orientação da empresa, eu vou dizer, me expulsaram de lá. E aí, nós podemos ter arraigado na nossa mente a ideia da expulsão, de que estamos exclusos do paraíso. Por essa do Adão e por tantas outras que os nossos antepassados foram acumulando porque contrariaram alguma coisa e como contrariaram, não podiam participar mais daquela comunhão e assim se colocaram como vítimas e com a ideia de que aconteceu uma expulsão. E essa ideia da expulsão, ela vem de vez em quando na nossa mente. Sabe? Eu estava lá na barriga da minha mãe, estava tão bom. Nossa, como era bom! Aí teve um dia, sabe, que ela me expulsou para fora. Me expulsou, ela não quis mais saber de mim. Me botou para fora, me jogou no mundo. É a ideia da expulsão também. O que você sentiu quando começou a nascer? Você não lembra. Mas pode ter sido essa ideia de que você estava excluso, está fora. E não é expulsão. Agora eu sei que não é. Agora você sabe que não é. Mas será que não está lá na nossa mente, em algum cantinho da mente, essa ideia da exclusão, da expulsão? Ah, eles vão gostar de mim. Ah, eles não vão gostar de mim. Ah, se eu fizer alguma coisa, eles me expulsam de lá. Né? Agora acho que não tem mais, mas tinha um tempo que expulsavam do colégio as crianças que eram muito arteiras e não queriam seguir a orientação da escola, eram expulsos. Então veja como a ideia e o medo da expulsão e o trauma da expulsão é tão grande e faz sentir-nos exclusos. A única coisa que temos que excluir na nossa mente é essa ideia da exclusão e da expulsão. Isso nunca aconteceu. Nem no nascimento e nem com Adão e Eva. Não foram expulsos. Eles escolheram. Então, quando nós nascemos aqui, da forma como eu compreendo, nós estamos repetindo todo um processo para darmos conta do que realmente aconteceu, para clarear na nossa mente e desfazer o equívoco da expulsão e da exclusão. A minha mãe não me excluiu. Exclua essa ideia equivocada de que tua mãe te excluiu. Você nasceu. Éramos um, só eu e minha mãe, né? Numa boa, estávamos ali, eu estava tão feliz, e de repente ela me exclui. Isso não é uma... Se aqui diz lá no começo do livro, que os corpos
são instrumentos de aprendizado, que a mente é o aprendiz, porque o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. Não iniciaria o aprendizado aí, então? Para a gente se dar conta que não é uma exclusão, que não é uma expulsão. Mas eu digo a vocês que muitas pessoas gravaram, não sei porquê, que quando estavam nascendo, minha mãe não me quis, ela me expulsou, ela me excluiu. E ainda chamou gente para ajudar a empurrar para fora. Sai! Vai para fora. Não quero mais. E, no entanto, nós deveríamos entender que nunca aconteceu essa expulsão, essa exclusão. Se estamos aqui, não aconteceu. Excluir, a ideia da exclusão é tudo que temos que fazer em todos os níveis. E se na nossa mente está lá, de alguma forma, de que Adão e Eva foram expulsos e que eles são os nossos antepassados, nossos ascendentes, do quais somos descendentes, se isso vem daí, ou se vem do dia do nosso nascimento, ou se vem de tantas quantas vezes, às vezes numa brincadeira infantil de criança, as outras crianças não quiseram nos incluir na brincadeira e deixaram a gente de fora, e você se sentiu excluído, expulso. Não seria uma oportunidade de dar-se conta, de aprender que não há exclusão, que não há expulsão? O mundo, o ego é quem trabalha com a exclusão e a expulsão. Exclui. Lembrei outra vez daquelas duas meninas que estavam passando aí, mas o Joãozinho, ele é tão lindo, mas ele se veste tão mal. E a outra disse, é mesmo, não há como. E ontem a gente estava andando ali perto da Americana e passou uma moça e disse para outra, mas ele é lá da Palhoça. Não dá, né? Gente, eu disse para a Raquel, como eu sou um rapaz de sorte, eu moro no centro, uso roupa de marca e sou lindo. Porque é feio, está excluído. Se veste mal, está excluído. Mas ele é lá da Palhoça, não dá, né? Eu disse, Raquel, que sorte que eu tenho. Então vejam como as coisas são, como o ego trabalha com a exclusão. Não é Deus que trabalha com a exclusão, é o ego. E aí o que ele diz? O ego diz para a gente que quem exclui é Deus, que o amor exclui. Ele joga na nossa mente essa informação e nós passamos a acreditar que isso é que é. Vamos trabalhar bastante com todos as nossas lembranças de exclusão, de expulsão. Vocês vão tomar nota essa semana de todos os momentos que vocês lembraram que foram excluídos de alguma coisa. Começa com o nascimento. Eu não sei o que você pensou, mas vai que pensou isso. Porque é uma exclusão. Chega um momento, a mãe diz, está fora. E ainda faz festa. Faz. Quando a gente chega lá fora, diz, ei, que legal. Está fora, saiu. Eu acho que não é tão bom assim aqui fora como no ventre materno durante a gestação. Talvez por isso o nosso trauma da exclusão. Mas vamos colocando, coloca assim, Adão e Eva. Aí vê se tu consegue lembrar de alguma situação dos teus pais, que os teus pais se sentiram excluídos.
Depois começa com você, da tua infância. E da tua infância até hoje. Né? Algum momento você se sentiu excluído? Eu fui entrar no grupo lá, aí me excluíram e disseram que a internet é que estava ruim. Então vejam como a ideia de exclusão, né, às vezes pega a gente. Às vezes você perde o voo porque chegou atrasado, se sente excluído, se sente injustiçado. Por que não me esperaram? Por que é que não me esperaram? Teve um caso de uma moça aqui que disse uma vez que quando criança ela se perdeu dos pais. Num parque de diversões, ficou muito desesperada, porque achou que os pais tinham excluído ela. Abandonado, excluído, abandono, exclusão, expulsão. Então vocês vão se lembrar e vão anotar. Não precisa me dizer, vocês anotam e começam a repensar a respeito de todos os momentos que vocês sentiram exclusão. Eu já estou me lembrando uns quantos meus aqui, que eu nunca tinha pensado a respeito. É mesmo, acho que me excluí. Está lá. E a gente vai guardando isso na mente. Então, traz para fora, anota para a gente começar a excluir esses registros que nós temos na memória. Eles formam crenças. Formam crenças. O terceiro passo é, então, para a proteção da tua mente, permitindo-te identificar-te só com o centro, no qual Deus colocou o altar a si mesmo. Altares são crenças, mas Deus e as suas criações estão além da crença, porque estão além do questionamento. A voz por Deus só fala em favor da crença, que está além do questionamento, que é a preparação para ser sem questionamento. Enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente, a sua realização perfeita não é evidente para ti. É por isso que tens que ser vigilante a favor de Deus. O ego fala contra a sua, letra maiúscula, criação e engendra, portanto, a dúvida. Não podes ir além da crença enquanto não acreditares inteiramente. É justamente o que ele diz que a gente tem que se preparar para parar de fazer, questionar. Enquanto você está questionando, você não acredita. Assim ele diz assim, o terceiro passo de ser vigilante a favor de Deus, somente isso. Você não consegue ser enquanto você questiona. Qualquer coisa, agora vamos pegar assim na terra como no céu. Qualquer coisa que a gente começa a questionar aqui é porque a gente perdeu a fé. Está relacionada a ter fé e acreditar que o que vem para ensinamento, vem para... Não tem mais questionamento quando você tem a fé absoluta. Você não questiona. Aquela pessoa que tem fé absoluta, ele para de questionar. Então, se você acredita plenamente na Bíblia, você não questiona nada. Você faz como está na Bíblia e pronto. Aquele que questiona é porque não está acreditando. Ele diz então, ser vigilante somente a favor de Deus. Ele diz, enquanto tiver uma dúvida, tu não vai conseguir ser. Então, o terceiro passo te prepara para ser sem questionamentos.
Acredita e vai. Enquanto a gente está, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? É porque não está acreditando. Quando você acreditar plenamente, aí você consegue ir. Mas por que é difícil acreditar no Rei? Porque a gente não vê. Por isso disse Jesus, bem-aventurado aquele que acredita sem ver. E porque a gente tem que dar muita conta das coisas do mundo? O tempo, trabalho, família, enfim, isso também não aumenta os questionamentos? Não, você para de questionar isso também. Simplesmente para de questionar. Eu tenho que levantar de manhã para trabalhar. Levanta e trabalha. Eu tenho que limpar a casa. Limpa a casa. Se tu questionar, mas por que só eu que tenho que fazer? Por que só eu tenho que fazer isso? Pronto, questionou. Por que o dia não tem mais pelo menos umas 3 horas, né? Não, Seria por bem que não tem interessante. menos? Eu já ia para o céu antes. Mas eu tenho que me preparar para ir para o céu, Jorge. Com 24 horas eu não estou conseguindo. Olha, eu tenho tentado, mas vamos. Na meia-noite às 6, às vezes eu tenho que dormir um pouquinho, né? É. Pois é, eu tenho que levantar de manhã para trabalhar. Levanta e trabalha. Eu tenho que limpar a casa. Limpa a casa. Se tu questionar, mas por que só eu que tenho que fazer? Por que só eu tenho que fazer isso? Pronto, questionou. Por que o dia não tem mais pelo menos umas 3 horas, né? Não, Seria por bem que não tem interessante. menos? Eu já ia para o céu antes. Mas eu tenho que me preparar para ir para o céu, Jorge. Com 24 horas eu não estou conseguindo. Olha, eu tenho tentado, mas vamos. Na meia-noite às 6, às vezes eu tenho que dormir um pouquinho, né? É. Então, por isso que é dito lá, que você tem que arranjar pelo menos 10% do tempo. Eu lembro lá dos árabes, lá dos muçulmanos, quando a gente viaja para lá, eles vão 5 vezes por dia na igreja e sexta-feira eles ficam o dia inteiro na igreja, na mesquita. Para eles a mesquita, né? E eles conseguem. Às 5 da manhã está todo mundo rezando na mesquita. As mulheres também? Todo mundo. Todo mundo. E as crianças também. Lá na Índia, 3 da manhã, começa. É uma procissão lá em Varanasi, onde a gente foi lá para ir para o rio Ganges, para ver o sol nascer. É gente. Nossa, como esse pessoal madruga para fazer as cerimônias da manhã. E os templos começam. 3 da manhã a gente já começa a ouvir na Índia, né? Porque na Índia tem muitas crenças religiosas na Índia. Então, 3 da manhã a gente começa a ouvir os primeiros sons dos templos, das mesquitas. Já começa lá o chamado Halá, já começa a gente chama os Hari aqui, né? Já começa com o sininho, começa tudo a funcionar. Primeiro nos templos. Lá em Katmandu, a gente estava lá, a gente foi num templo que ficava lá perto do hotel, lá todo mundo levava as coisas para abençoar o café da manhã. Levava lá para o sacerdote abençoar. Ia na cerimônia e levava o café da manhã para o sacerdote abençoar. E deixava o dízimo. Aqui a gente não consegue fazer nada, a gente está envolvido demais com o mundo material.
É o capitalismo, eu acho, né? Porque a ideia de que a gente tem que juntar, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, não acaba nunca. Assim a gente devota muito pouco tempo para o nosso ser e muito tempo para o nosso ter. Agora eu preciso ter isso, agora eu preciso ter aquilo. Se ele diz aqui uma chave, para de questionar. Aquilo que você tiver que fazer, faça sem questionar. Então começa a pensar na ideia do não questionar. Então, por exemplo, todas as noites, pelo menos 20 minutos de reiki. Entra lá no nosso tempo para dar e receber reiki. Tempo para ter, dá tudo a todos. Vamos dar reiki para todo mundo que está no templo. Lá pode. Por quê? Porque todas as pessoas que estão lá, elas estão lá para isso. Para dar e receber. Assim, pelo menos esse tempo. Mais uma horinha por dia, para a gente parar e fazer uma meditação, uma oração. Ler um pouquinho do Curso em Milagres, que seja, ou assistir um daqueles vídeos das nossas reuniões que já estão na internet. Alguma coisa. Ou numa folga que você tem, vai ouvindo, está fazendo outra coisa, está limpando a casa, vamos supor. Pega o celular e conecta na internet, num vídeo lá do Curso em Milagres. Para a gente dar um pouco mais de tempo para isso. E aí você diz, não, eu tenho que fazer isso, não há o que questionar. Então não questiona isso. Para de questionar. Não, mas eu vou ter que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Enquanto faz isso, não pode fazer outra coisa junto, então pelo menos faça junto. Fica vigilante para não entrar nos conflitos. Fica vigilante somente a favor de Deus. Ser vigilante somente a favor de Deus. Aí vai conseguir. Enquanto questionar, não vai dar certo. E se eu tenho tanta coisa para fazer, um questionamento, que tu questiona, como que eu vou fazer ser vigilante a favor de Deus? Se eu tenho tanta coisa para fazer. Não pensa que os monges não ficam fazendo nada lá, que os padres não fazem nada, que as freiras não fazem nada. Tem que fazer. Tem que fazer. Eles ficam trabalhando. Eles também trabalham. Algum trabalho eles têm que fazer. Assim, é o que ele tá ensinando aqui. Nós temos que parar de questionar as coisas. Aquilo tem que fazer e pronto. Aí nós vamos conseguir essa vigilância a favor de Deus. Nós vamos conseguir acessar na nossa mente aquela parte que Deus colocou na nossa mente. E se nós treinarmos para sermos vigilantes aqui, mesmo com todo o tumulto do ego, do mundo do ego, é aqui que nós temos que aprender. Assim como a ideia da expulsão, a gente tem que trabalhar isso o tempo inteiro, da expulsão, da exclusão. Que deve ser difícil para uma pessoa dizer, quero namorar com aquela moça, mas ela diz que eu moro na Palhoça, daí não dá. Ela não namora comigo por causa disso. Eu conheci uma moça que ela era de uma família rica e ela se apaixonou muito por um rapaz. Mas o carro dele era uma Brasília. Não há como namorar com um rapaz que tem uma Brasília. Como é que eu vou ser vista dentro de uma Brasília? E ela terminou, nunca mais ela se acertou com ninguém.
nunca mais conseguiram encontrar ninguém. Vejam como a exclusão ela é manifesta todos os dias. E quantos questionamentos nós colocamos no nosso dia a dia. Mas por que isso não pode ser? Por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro consegue e eu não consigo? Por que o outro vai para o céu e eu não vou? E aí ele diz, você não vai para o céu porque tu questiona. Se parar de questionar, você abre o caminho. E essa pergunta que tu colocou deve ser a pergunta que o Espírito Santo está dizendo, mas por que tanto questionamento? Essa gente não para de questionar, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E é o que nós fazemos o tempo inteiro, nós questionamos tudo. Tudo a gente questiona, tudo a gente tem uma ideia própria, tudo a gente tem uma contraposição. E é isso que acaba com a gente. O que tem que ser feito, faça. E não se questiona. Daí nós vamos conseguir. Quando você diz que tem que fazer, que seja feito, faça sem questionar, mas o correto, né? Sempre agindo corretamente. É assim, tem tanta coisa para fazer. Ela deu um exemplo, né? Uma suposição. A gente tem tanta coisa para fazer. Como é que eu vou fazer? Bom, aí você agora coloca, tem que fazer o correto, sim. Então o correto o que é? Se você tem que, por exemplo, limpar a casa, limpa a casa. Se você tem que carregar água, carrega água. Lembra a história do rapaz que carregava água? O monge? Ele questionava o tempo inteiro, por que eu tenho que carregar água? Por que sempre eu que tenho que carregar água? Não dão outra coisa para eu fazer, sempre eu que carrego água. Tudo eu, tudo não, eu. mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um outro. Eu trabalho numa empresa e eu preciso tomar uma decisão. Eu só vou conseguir fechar um negócio que a pessoa que do outro lado colocou a possibilidade de só fechar o negócio se eu vender para ela sem nota. A coisa, o questionamento não deveria ser questionamento, a gente deveria naturalmente agir corretamente. O certo não precisa ser questionado. A gente questiona o erro sempre, pode ser? Porque se tivesse só o certo, não haveria questionamentos. É isso, o certo é assim que nós temos que fazer. Por que surge o questionamento? Porque tem uma possibilidade de fazer de outra maneira. A outra maneira é o certo? Não. Aí surge o questionamento. A ideia é que a gente teria que abrir mão disso para fazer só o certo. É difícil? É. Eu vou lembrar uma situação que aconteceu aqui, que veio a gente estava fazendo, acho que era um empréstimo lá na Caixa. Aí eles pediram os balanços, balancete, movimento de caixa, aquela coisa toda para fazer uma avaliação do nosso cadastro. Aí veio uma pessoa da gerência aqui, para saber se a loja existia mesmo, se a gente tinha lá o que dizia lá que tinha, se estava estabelecido aqui ou não, etc. Vieram fazer uma visita para conferir. E aí a pessoa chegou aqui e disse, então Jorge, você pode alcançar para nós o caixa 2? Eu digo, não tem caixa 2. Não, pode mostrar, porque a gente sabe que todo mundo tem. A gente não vai mostrar para a Receita, é só para efeito de cadastro, só para a gente avaliar o limite que a gente pode te dar
disponibilizar para você ter como empréstimo. Mas não tem caixa 2, ele não faz caixa 2. Jorge, todo mundo faz, a gente não é da Receita Federal, a gente não vai te entregar. Mas não tem. Você está brincando que não tem caixa 2? Não tem. Vocês tiram nota de tudo, de tudo. Mesmo, com certeza. E como é que vocês sobrevivem? Por isso dá pedindo empréstimo. Né? Porque neste Brasil... E como é que vocês sobrevivem? Eu não conheço nenhuma empresa até hoje que não faça venda sem nota. Tá? Pois é pela nossa filosofia. A gente também não sabe, o Espírito Santo deve dar uma ajuda de vez em quando. Não sabe como consegue também. A gente também não sabe. Mas vai. Agora, essa é a ideia. Porque daí não tem questionamento. Será que eu tiro nota disso que a pessoa comprou ou não? Ela disse que não precisava. Então, se você vai comprar uma coisa ali, passa aqui durante o expediente e compra uma coisa ali. Compra uma pedrinha de R$3, faça um teste. E aí diz assim, não precisa nota. E depois você me conta o que as crianças ali embaixo disseram para ti. A orientação é para dizer, você não precisa esperar se não quiser, mas eu vou fazer a nota igual. E faça. E faça. Tá? Tem que fazer. Aí eu posso fazer a nota depois, se eu tenho que atender alguém? Não, a pessoa espere para ser atendida, só atende depois que fez a nota. Se a pessoa for embora, a pessoa foi embora, mas tu fez a coisa certa. Tem que fazer certo. Mas se o cliente estava com pressa, diz, me atende primeiro, depois tira a nota. Não. Por quê? Porque parece que a coisa é assim. Quando tu quer fazer as coisas tudo certinho, quando tu faz tudo errado, o fiscal não aparece. Mas quando tu faz tudo certo, acho que ele desconfia. Diz, olha, lá estão fazendo, deve ter alguma coisa, eles devem estar aprontando, porque eles fazem nota de tudo. Aí outro dia aconteceu, realmente, né? Que eu sempre oriento. Aí depois eu não estava ali, daí a Thaís veio me dizer, olha Jorge, eu vendi uma coisa para o rapaz aqui, e daí a gente faz aquele controle interno, né? Primeiro, que é para depois ver o estoque, aquela coisa, e para ter controle do que tem que repor para comprar. Né? Então a gente faz o chamado boletim. Né? Aí ela estava fazendo o boletim para relacionar tudo que vendeu, porque depois ela soma aquilo e daí ela vai tirar a nota desse bate, lá que é no cupom fiscal. Ela estava fazendo aquilo, a pessoa disse assim, vocês não fazem nota aqui? Sim, isso aqui é só interno, já vamos fazer sua nota. É mesmo, e se a pessoa não pedir a nota? Não, a gente faz igual. A gente joga no lixo se a pessoa não quiser esperar. Não, já vou fazer sua nota. Aí ele se identificou com o fiscal. Mas, Jorge, que bom que tu viu. A gente já ia ganhar uma multona. Então, quanto mais a gente faz certo, mais a gente tem que estar vigilante. Então, quando diz assim, ser vigilante a favor, somente a favor de Deus, é esse vigiar e orar sempre. Né? Então, quanto mais tu quer fazer certo, mais vigilante você tem que estar. Porque aquele que não quer fazer certo, não precisa estar vigilante. Porque faz de qualquer jeito as coisas. Agora, aquele que quer fazer certo, tem que estar vigilante. Para não ter uma tentação de fazer uma coisa errada, para não fazer nada equivocado. Né? E não questionar o certo, porque questionar o certo é perda de tempo, porque o certo é o certo, não há o que questionar. Questiona o erro, e não o que é certo. Vai questionar a santidade? Questiona o que é insano. E não a santidade. Assim, a ideia é essa. É claro que no sistema que nós vivemos é muito difícil.
olha que nós encrencamos com muita gente dos nossos fornecedores que eles não queriam dar nota, ou queriam dar meia nota. Ah, então a gente faz só a metade da nota. Não, não pode. Ah, mas se eu for botar a nota cheia, a mercadoria vai ser o dobro do preço. Aí vocês não vão conseguir vender. Pois é, então não há como comprar. É difícil mesmo. Ninguém queria dar nota. Olha, foram anos e anos e anos de trabalho com os fornecedores habituais, todos já dão nota agora. Eles já sabem que aqui é nota cheia. Não precisa mais nem perguntar. Mas eu acredito que para os outros eles ainda perguntam. E mesmo assim, às vezes alguém, vocês têm certeza? Querem mesmo nota cheia? Nota cheia, claro. Não é assim que tem que ser feito, não é o certo? É. Bom. É difícil? É, porque é uma decisão difícil, porque a gente ainda está muito no ter e pouco no ser. E quando aparece a oportunidade de ter, a gente se deixa levar pelo ter. Mas para que serve o ter? Tem uma sobrinha que mora nos Estados Unidos, ela mudou essa semana. E ela mandou lá um WhatsApp dizendo que, nossa, Jorge, como eu juntei tralha. Eu tenho coisa aqui de quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás. E o marido me apelidou de mulher formiga, porque todo dia eu chego carregando uma folha na cabeça. Todo dia eu trago uma coisa para dentro de casa. E agora que ela foi mudar, que ela se deu conta quanta coisa ela tinha dentro de casa. E aí eu fiquei brincando com elas, não joga nada fora, que se jogar um prego torto, enferrujado fora, amanhã tu vai precisar dele. Mas é bem assim mesmo. E aí ela disse, Jorge, aqui tem em Nova York, tem uma corrente de pensamento aí do povo, aí de umas pessoas, que eles estão trabalhando assim, viver só com o que cabe na mala. Então eles têm uma mala que você vira um colchãozinho, a própria mala. E aí você bota dentro da mala assim, 2 pares de calçado, 3 mudas de roupa, alguma coisa assim, e o computador, que é o notebook, eu acho, né? O iPad, sei lá o que eles colocam. E é isso. E aquelas coisas lá, pasta de dente, escova de dente, mais nada. O que cabe na mala. E aí eles estão vivendo assim, eles alugam um quarto vazio e vão morar lá dentro. Aí quando eles vão embora, a mala, já o colchãozinho já é a mala, mas não precisa chegar a esse ponto, né, Jorge? Não precisa morar dentro da mala também. Mas, enfim, ela diz que tem muita gente aderindo a essa ideia lá nos Estados Unidos. Está bem, sendo bem comentado, a ideia de morar na mala. Só o que consegue carregar dentro da mala. Tem um provérbio árabe muito antigo que diz assim, junte somente o que você pode carregar, mais nada. Então, como é um povo que sempre teve muitas invasões, muitos conflitos, sempre tiveram que sair de um lado para outro, tanto que lá que estão os nômades, né? Acho que eles aprenderam isso, juntar somente o que pode carregar. Porque na hora que tem que mudar para outro lado, aí tem coisa que não consegue carregar. Para que isso? Essa ideia da mala vem mais ou menos nesse encontro. Não sei se isso resolve, eu não ia gostar de morar na mala também, né? Mas enfim, veja, como tem contradições entre o ter e o ser. O que é que nós temos que trabalhar? Ele disse ali no parágrafo anterior que se a gente conseguir trabalhar esses 3 passos, nós vamos conseguir integrar o ser e ter. Tem alguma coisa assim? Ter, ser ter, que é o que é ter e ser. Deus ainda dará o passo final por ti, mas à altura do 3º passo, o Espírito Santo já te preparou para Deus.
ele está te aprontando para a tradução de ter em ser pela própria natureza dos passos que tens que dar com ele. Isso também, traduzir ter em ser. Ter se baseia em dar. Mas claro que é difícil no mundo que a gente vive. Como que eu vou dar? Porque a ideia é que se a gente dá, a gente fica sem. É aquilo que a gente ganha, conquistou. Então, conquistei aqui, conquistei ali, conquistei lá. Nós estávamos lá no enterro da nona e quando estava colocando o caixão lá dentro uma pessoa ainda falou para mim, pois é, a existência é tão curta, né? E a gente passa o tempo inteiro brigando para ter as coisas e brigando por elas. E que adianta? Para que serve? A gente podia estar vivendo melhor. Quantas coisas a gente poderia ter feito? É fácil de fazer uma avaliação. Tipo assim, se eu tivesse 15 anos, se eu fosse me dado a possibilidade, Jorge, volta para os 15 anos, o que você ia fazer de melhor? Que você acha que não fez? Por exemplo, se eu tivesse 5 anos de idade, acho que eu ia brincar mais, ia subir mais nas árvores, sei lá o que eu ia fazer. Eu ia rever tudo aquilo que eu fiz, que eu desperdicei, que não era necessário, as brigas que eu não precisei ter, os conflitos que não eram necessários, tudo isso, hoje, com a consciência que eu tenho, eu iria revisar. Mas, se voltasse com a consciência igual àquela, provavelmente ia cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Ia fazer as mesmas coisas, dentro das mesmas circunstâncias. E hoje, eu ia chegar aonde estou e ia justificar. Foi o que eu pude fazer. Foi o que eu consegui fazer. Só que se eu olhar agora, fizer uma retrospectiva, ia dizer, não, poderia ter feito de outro jeito. Quem sabe daqui 10 anos, a gente volta a esse tema, e aí a gente revê essas possibilidades de dizer, puxa vida, sabe, há 10 anos atrás eu podia parar 1 hora a mais para fazer uma meditação, uma oração. Por que que eu não fiz? Eu podia ter feito tal coisa. Por que que eu não fiz? Dava para fazer, sim. Aí volta, 10 anos atrás. O Alexandre, que trabalha muito bem com os números, ele andou me entregando outro dia aqui no curso, porque perguntaram para mim há quanto tempo que eu estava com o Reiki, disse 30 anos. Aí o Alexandre disse assim, Jorge, faz uns 10 ou 12 anos que eu estou aqui contigo. Você já dizia que eu estava há 30 anos, tem que corrigir alguma coisa aí. Vamos fazer uma revisão. O que é que nós não precisamos mais fazer? O que é que nós podemos fazer para estarmos mais felizes, mais contentes? O que é que nós podemos dar para ter mais? Como que eu posso dar mais alegria? Para ter, dar tudo a todos. Para ter mais,
se eu entendi bem aqui, ele vai traduzir ter em ser. Para ser mais feliz, você precisa ter mais felicidade. Então, para ter, dá tudo a todos. Então, para ter, dá mais felicidade, para ser mais feliz. Então, traduz ter em ser. Ia do museu lá, ia mostrar o dinossauro, e ele dizia, esse dinossauro aqui, gente, ele tem 10 milhões mais 6 anos, 3 meses, 10 dias e 5 horas. E o pessoal como que tu sabe com tanta precisão assim, a idade do dinossauro? Não, porque quando eu entrei aqui, o meu chefe disse, ó, esse dinossauro tem 10 milhões de anos, eu estou aqui há 2 anos, 5 meses e 10 horas, então eu fico contando aqui para dar a data certa sempre para as pessoas. Porque fica chato, você vem aqui no museu, daqui 10 anos você volta aqui, o dinossauro está com a mesma idade, mas ele não muda, ele não faz aniversário. Não, pior é que outro dia eu fui ver um colchão lá, daí o vendedor disse assim, pois é, na sua idade você tem que comprar um colchão melhor já, não sei o quê. Eu digo, então tchau. Ensinar a toda filiação sem exceção demonstra que percebes a sua integridade e aprendeste que ela é uma. Agora tens que ser vigilante para manter em tua mente essa unicidade, porque se permitires a entrada da dúvida, perderás a consciência da integridade da mente e serás incapaz de ensiná-la. A integridade do reino não depende da tua percepção, mas a tua consciência da sua integridade sim. É apenas a tua consciência que necessita de proteção. Uma vez que aquilo que é não pode ser agredido. Entretanto, não podes ter um senso real do que é, enquanto estiveres em dúvida quanto ao que tu és. É por isso que a vigilância é essencial. As dúvidas sobre o que é não devem entrar na tua mente, ou não poderás saber o que és com certeza. A certeza é de Deus para ti. A vigilância não é necessária para a verdade, mas é necessária contra as ilusões. Muito bom. Só existe vigilância enquanto a gente não chegar lá, né? Enquanto tem o ego aqui do lado falando. Se o ego está do meu lado, eu falei, não. Eu já fui excluído. Mais um trauma. Quando não tá, a carteira vai ficar cheia. Vai anotar mais uma exclusão. Esse livro, as pessoas leem o livro e têm dificuldade de entender mesmo. Quando estão sozinhas, elas dizem isso. Por quê? Porque a gente aprendeu a ler romance. Romance é assim, estava uma linda tarde, o sol se punha no horizonte, os pássaros cantavam, as ondas quebravam na praia. Isso é muito fácil para a gente entender. Porque a gente está falando de coisas concretas. Mas quando se fala de algo mais abstrato, eu já acho difícil de explicar. Claro que vai ser muito mais difícil de entender. Porque como é que eu vou explicar aquilo que eu não posso mostrar? Então, quando fala de uma coisa que nós podemos ver, perceber, é fácil.
Estava uma linda tarde, o sol se punha no horizonte, os pássaros cantavam, as ondas quebravam na praia. Isso é muito fácil, todos entendem. Porque são coisas que nós conhecemos, são coisas que nós percebemos, elas são palpáveis. Mas como explicar o impalpável? O inconcebível? Aquilo que nossa mente não foi acostumada a conceber. Porque nós fomos treinados, lembra? Para acreditar em tudo que existe no mundo. Nós fomos treinados para acreditar que nós somos um corpo. Nós fomos educados para dizermos a nossos pais que nós não pertencemos a eles, que eles que soltem a gente porque nós pertencemos ao mundo. Quantas vezes eu vi dizer assim, os teus filhos não te pertencem, eles pertencem ao mundo. Né? Isso parecia já uma coisa filosófica. Né? Ora, por que não diziam os filhos pertencem a Deus? Não, ao mundo. E aí nós começamos a acreditar tão firmemente que nós somos isto. Um corpo que anda, fala, que toma decisões, que somos educados para escolher entre uma coisa e outra, para gostar disto e daquilo não. Somos educados para ter as coisas. Quantas vezes eu ouvi dizer, mas você precisa trabalhar para ter alguma coisa na vida. Não era nem para ser, era para ter mesmo, porque ali se confundia o ser e ter. O que você vai ser quando crescer? Eu vou ser a mesma coisa, mas crescido. Mas nunca se colocou quem tu realmente és. Isto nós estamos começando a ver agora. E aí eu digo a você, tu és a criação perfeita de Deus. És totalmente amoroso e amável. Quando eu digo que é amoroso, é para você acreditar que você pode ser amoroso com tudo que está à sua volta. E quando digo que é amável, é que você pode receber amor de tudo que está à sua volta, que tudo e todos podem amar você. E isto é o que tu és. E é assim que você deve pensar a respeito de si. E a gente duvida. Então ele está dizendo, você não pode duvidar disso. Você já está cheio de conflitos de exclusão e de expulsão, desde Adão e Eva. Como é que você pode acreditar no teu ser, enquanto você ainda coloca toda a tua crença no teu ter? Eu tenho um corpo, eu tenho olho azul, eu tenho cabelo cor-de-rosa, eu tenho uma roupa de marca, eu tenho uma casa bonita, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E tudo isso que você tem, você acredita que é o que tu és. Eu sou uma pessoa que tem uma toalha de linho bordada à mão. Eu sou uma pessoa que tenho tal capacidade. Eu sou uma pessoa que tem um QI elevado. Tudo isso é o que tu diz e afirma que tu és. Quando se coloca aqui que tu é uma criação perfeita de Deus, você duvida. Você não consegue acreditar. E aí ele diz, ele nos dá uma chave. Isto tudo a gente vence no terceiro passo, que integra o primeiro e o segundo, para ter dar tudo a todos, e para ter paz, ensina a paz para aprender. Ser vigilante somente a favor de Deus e do seu reino. Esse é o terceiro passo que integra os dois primeiros. Agora, como que eu faço isso? Ele diz, é difícil ainda porque você duvida.
Ele diz, é difícil ainda porque você questiona. Como que eu vou acreditar nisso? Se tudo é tão palpável, e isso que você está me propondo é impalpável. Eu não posso ver, eu não posso ouvir, eu não posso sentir de nenhuma forma. Foge aos 5 sentidos, e eu fui treinado para obedecer os 5 sentidos. Tá bom, e se você morrer agora? Acabou? Não, não acabou. A tua mente continua. E agora você não tem mais o corpo com os seus 5 sentidos. Faça essa experiência agora. Morra antes que você morra. Experimente a transcendência. Ainda hoje ele colocou ali assim. Enquanto você não conseguir acreditar naquilo que tu és, tu não vai conseguir nada além do que tu tens. Em outras palavras, ele disse isso, tu não vai conseguir compreender nada, tu não vai conseguir alcançar nada. Então é esse o exercício que nós temos que fazer. Morra antes que você morra. Para a gente começar a treinar isso agora, para a gente começar a treinar a fé naquilo que a gente não consegue perceber. Bem-aventurado aquele que acredita sem ver. E como é isso? Mas isso não é tão abstrato e tão impalpável. Ser vigilante somente a favor de Deus e do seu reino. O que é de Deus que você acredita que está em você? Aqui nós aprendemos que o amor, a paz, a alegria, a felicidade, o bem-estar, isso é de Deus e está na nossa mente. E isto não há como mexer, ele diz aí. Então você não precisa ser vigilante a favor da verdade, mas a favor das ilusões. Ou ser vigilante não a favor, mas contra as ilusões. Ou a respeito das ilusões. Né? Por quê? O que são as ilusões? Tudo aquilo que eu não sou. Mas cujo pensamento, ou sistema de pensamento, ou de crença, me fazia acreditar que é o que eu era. Eu sou um corpo que tem um nariz bonito e vai por aí por diante. Que tem uma toalha, que tem um carro, que tem uma roupa, que tem um anel, eu sou isso. Tudo o que eu sou é o que eu tenho. Então nós transformamos o ser em ter. E agora ele diz, se a gente usar esse ser vigilante somente a favor de Deus e do seu reino, ele vai traduzir o ter em ser, que foi a inversão que nós fizemos. Nós invertemos o ser em ter e agora ele vai reverter. Mas não há dúvidas daquilo que realmente eu sou. Mas o ego engendra a dúvida e o questionamento. Você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo que tu é assim, assim, assim. E conhecer também está associado tudo ao corpo e ao que a pessoa tem. Assim, se me perguntar, você conhece o Roberto? Ah, o Roberto? O Roberto é aquele cara loiro, de olho azul, que tem um Mercedes conversível e mora ali em tal lugar. Esse é o Roberto. Então eu conheço o Roberto. O que eu conheço? O que ele tem, o Roberto eu não conheço. Então isso não é conhecer. Vê como a gente associa, a gente inverteu, a gente traduziu o ser
em ter. Você sabe quem é o Roberto? Sei, ele tem um carro azul. Isso é o Roberto. É o que ele tem. E nós fizemos isso com nós mesmos. Agora, ser vigilante somente a favor de Deus e do seu reino é a verdade. Eu sou o quê? Amoroso, amável, criação perfeita de Deus. Nunca Deus me excluiu do seu reino. E eu tenho que ser vigilante para excluir a ideia da exclusão. Apenas isso. Eu sou o Filho perfeito de Deus e pertenço ao reino. Sou perfeitamente amoroso e amável. Nunca fui excluído ou expulso. Em nenhum momento. E aí vocês lembram do seu próprio nascimento. Não aconteceu exclusão ou expulsão. E aí por diante. Porque a partir daí nós agregamos isso. E agora nós duvidamos do que nós realmente somos. E questionamos, porque o nosso ego engendra a exclusão e a divisão. E a dúvida. Pessoas se sentem excluídas porque às vezes não persistem. Porque é difícil entender. Se nós desistirmos aqui, a gente não vai chegar lá. Tá? Porque é onde começamos, talvez uma das partes onde ele diz, agora vocês têm que se devotar bastante para entender bem isso. Porque se não entender bem, lá para frente vai ficar bem difícil. Vocês vão acabar saindo do curso e vão dizer que foram expulsos do paraíso. Perguntem, participem. E vejam os vídeos no YouTube das reuniões passadas. A gente consegue fixar melhor. Eu posso ajudar a interpretar, mas vocês têm que ajudar perguntando, é pedir, receberei. Se eu não souber, alguém do grupo vai saber. O Espírito Santo inspira qualquer um de nós na hora para dar um apoio aqui. Podem ter certeza disso. Quando eu não sei, alguém sabe. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.